Muito bem. Prosseguimos então para a segunda parte desta nossa ordem de trabalhos de hoje. Também uma nova audição, neste caso com o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Trabalho e Formação Profissional, Dr. Miguel Cabrita, no âmbito de um aditamento, ou seja, um requerimento verbal do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a audição do Grupo de Trabalho dedicado à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, constituído no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, na sequência do tal aditamento. E, portanto, temos connosco, e eu saúdo mais uma vez o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, e, portanto, a grelha terá a mesma estrutura, isto é, uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o Partido Socialista, no tempo de 5 minutos, uma intervenção inicial por parte do Secretário de Estado no tempo de 10 minutos, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, nos dará um tempo de referência de cerca de 25 minutos, e uma resposta conjunta final por parte do Secretário de Estado em tempo equivalente, isto é, 25 minutos, dará um tempo de 65 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu passaria a palavra à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, Sr. Membro do Governo, Sr. Secretário de Estado. O Partido Socialista entendeu por bem propor esta audição, uma vez que, imediatamente antes desta audição, estivemos a ouvir a Comissão Especializada da Natalidade do Conselho Económico e Social, criada ainda no ciclo político entre 2011 e 2015. E, de facto, na relação com as questões da natalidade, há a centralidade das questões que têm a ver com a conciliação entre as vidas profissional, familiar e pessoal, na sua relação com a igualdade de género. Exatamente por esta ser uma dimensão central, que a literatura do resto nos diz que é uma dimensão decisiva na abordagem do tema da natalidade, como sendo se não a dimensão que mais resultados tem tido nas avaliações e nos estudos da Academia sobre esta matéria, entendemos por bem ouvir o Governo, não apenas porque, e este não apenas não o entenda como uma desvalorização, porque consideramos muito importante que o Governo não tenha desistido ainda de alcançar um acordo na concertação social, porque entendemos que esse acordo e esse compromisso é de facto essencial para a eficácia das medidas nos resultados que precisamos mais do que queremos atingir, mas também porque na apresentação do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, a dimensão da conciliação, mais uma vez, na sua relação com a igualdade de género, introduz esta questão de novo para voltar a ser discutida, e porque, uma terceira dimensão, o Governo, na última legislatura, adotou o programa 3 em Linha, que já também foi apresentado um primeiro balanço desse mesmo programa, e, portanto, é nestas três dimensões, se quiser, Grupo de Trabalho na Concertação Social, Livro Verde, Programa 3 em Linha, na sua relação com a questão também da natalidade, não apenas, mas também, que gostaríamos de o ouvir e, portanto, foi por isso, neste enquadramento geral, que o quisemos chamar à Comissão para o ouvir, e depois faremos na nossa intervenção dos 5 minutos uma intervenção mais alargada sobre o tema em concreto. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Bom, eu queria antes de mais agradecer o convite ou a chamada para estar aqui presente nesta comissão e poder também prestar alguns esclarecimentos, desde logo sobre o grupo de trabalho da conciliação no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, mas naturalmente também da relação que este grupo de trabalho tem com a matéria em apreço e com outras questões que foram aqui referidas pela senhora deputada Sónia Ferdozinhos. Numa primeira nota introdutória que gostava de fazer, talvez me foque um pouco no próprio grupo de trabalho e no seu enquadramento, para depois podermos avançar também na discussão e tratar algumas das matérias que decorrem também do próprio grupo de trabalho. Bem, a primeira nota prévia, não diria prévia, mas de introdução que gostava de fazer, é talvez desnecessária, especialmente nesta sede, mas que faço questão de fazer, é justamente em linha com o que a senhora deputada inicialmente referiu. Quando nós falamos da conciliação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar, nós falamos de uma dimensão que é absolutamente fundamental, não apenas para os mercados de trabalho, mas eu diria de maneira mais ampla para as sociedades em que vivemos e até para o modelo de sociedade em que queremos viver. Portanto, há um conjunto de implicações que estas questões têm e que estão muito para além da questão das relações laborais e dos direitos laborais. Evidentemente, esta é uma questão muito relevante para essa matéria, para a dimensão da qualidade do emprego e dos direitos laborais. Está também profundamente inscrita nas dinâmicas e nos equilíbrios das relações laborais. É também, e é uma dimensão desde logo também de externalidade destas questões, um poderoso indutor de mais igualdade entre homens e mulheres, porque sabemos que as questões da conciliação, em virtude das expectativas e papéis assimétricos que ainda persistem nas nossas sociedades, apesar da profunda evolução que vivemos, há ainda aqui questões de igualdade que se colocam de maneira muito premente. E, portanto, de modo global, as questões da conciliação devem ser sempre lidas numa perspectiva de trabalho digno, de igualdade entre homens e mulheres e também de, como foi também referido, de questões de implicações profundas para matérias como a qualidade de vida, o exercício da parentalidade, as questões da natalidade na perspectiva das pessoas poderem tomar as decisões livremente e com condições para tomarem decisões a esse respeito. Mas dito isto, e também por estas razões, é uma matéria que faz parte da agenda do diálogo social e assim deve fazer, tanto o diálogo social tripartido como o diálogo social bipartido ao nível da negociação coletiva, sem prejuízo do enquadramento legal destas matérias. Em qualquer caso, gostaria de referir que este enquadramento no diálogo social está desde logo garantido no modelo institucional português, uma vez que a própria CIT, por exemplo, é um órgão tripartido, é uma entidade tripartida e, por outro lado, tem havido progressivamente e felizmente uma presença cada vez maior das matérias da conciliação e matérias correlatas na própria negociação coletiva ao nível setorial e ao nível da empresa. Bom, e depois há, claro, o diálogo social tripartido e aqui a Comissão que tem tido também o prazer e a honra de coordenar ao longo do tempo. Queria referir aqui, com a nota que me parece relevante, que eu co-coordeno este grupo de trabalho na concertação em articulação precisamente com a minha colega do Governo, Rosa Monteiro, Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. É, por outro lado, um grupo de trabalho tripartido, portanto não é exatamente liderado pelo Governo no sentido formal do termo, é um espaço partilhado de discussão e de troca de ideias, mas naturalmente que foi também por iniciativa do Governo que ainda em 2019 o anterior Governo Constitucional, levou aos parceiros um conjunto de propostas sobre esta matéria e foi na altura decidido, em julho de 2019, impulsionar a reflexão conjunta sobre estas questões em sede de grupo de trabalho, tendo mesmo sido firmado um compromisso conjunto dos parceiros com o Governo neste sentido. O Governo, nesse âmbito, elaborou um documento para servir de base a esta reflexão, cobrindo um amplo leque de matérias, o diálogo social, o trabalho em rede e a participação das empresas nestas questões, a questão das licenças de parentalidade, que é também uma questão relevante, a questão da gestão do tempo de trabalho, a questão também da mudança e da transição digital em direção ao futuro do trabalho, que entretanto teve muitos desenvolvimentos, a questão dos cuidadores informais, também uma área significativa, a questão dos equipamentos e serviços de apoio à conciliação, as questões dos serviços públicos que operam nestas áreas e, claro, tudo o que tem a ver com conhecimento, informação, estudos, sensibilização, que é também uma área particularmente relevante. Sobre o grupo de trabalho em si, importa, feito também já o enquadramento institucional e também dentro do Governo, muito rapidamente dizer como decorreu o grupo de trabalho. O grupo de trabalho arrancou ainda em setembro de 2019.
antes das eleições legislativas, mas foi mesmo um arranque, porque naturalmente o período eleitoral não é o período mais favorável para ter um trabalho mais estável ao longo do tempo na concertação. Depois das eleições legislativas de 19, o trabalho foi retomado na viragem para o ano de 2020. Houve várias reuniões, salvo erro 5 reuniões entre janeiro e março de 2020. Chegou a estar marcada nova reunião para o final de março desse ano, mas, enfim, o contexto conhecido da pandemia levou ao cancelamento dessa reunião e, aliás, de outras também neste e noutros âmbitos. Essa reunião estava marcada para 23 de março de 2020, não se chegou a realizar e houve uma paragem dos trabalhos do grupo de trabalho até uma altura mais conveniente, diria mais do que para o Governo, até para os próprios parceiros, uma vez que foram meses, como sabem, especialmente difíceis. Os trabalhos foram retomados já no início de 2021, foram percorridas todas as áreas que estava previsto do ponto de vista do documento que tinha sido fornecido pelo Governo para servir de base. Houve, entretanto, também evoluções a outros níveis, porque, por exemplo, passou a haver o Livro Verde do Futuro do Trabalho, que foi desenvolvido durante o ano 2020, que tinha também matérias ligadas à conciliação. E, portanto, houve também, naturalmente, a continuação e a evolução que houve, por exemplo, também em 2019, em sede parlamentar, com as mudanças no âmbito das licenças. Há também questões que precisam de ser transpostas, nomeadamente a partir do ordenamento jurídico europeu no quadro da Diretiva da Conciliação, por exemplo, para as questões ligadas aos cuidadores informais, que foi outra área que avançou também ao longo do ano de 2020 e que, portanto, trouxe também um novo olhar e uma nova reflexão sobre essas matérias, e tudo somado. O balanço que posso fazer desse grupo de trabalho nesta altura é basicamente este. Os parceiros sociais enviaram contributos no seguimento de termos percorrido todos os temas que identificámos. Já agora queria também referir um aspecto que me escapou do ponto de vista histórico e que era importante ter também essa noção. Também em março de 2020, mesmo antes da pandemia, houve uma reunião em CPCS, no plenário, não em grupo de trabalho, para fazer o balanço até essa altura do grupo de trabalho e onde estiveram presentes também as senhoras ministras do Trabalho, por um lado, e a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, que acompanha também na ótica da igualdade e também no âmbito da coordenação das questões demográficas e das desigualdades no Governo, esta questão. Mas, como dizia, o ponto de situação neste momento é o seguinte: o Governo recebeu os contributos dos parceiros, está, como sabem, também em fase de incorporação final de contributos no que diz respeito ao Livro Verde do Futuro do Trabalho e, portanto, a nossa perspectiva é a perspectiva de que faremos agora, e no seguimento destes vários desenvolvimentos, um documento para, no fundo, mapear as propostas que, do nosso ponto de vista, resultam quer das prioridades políticas do Governo, quer também da discussão que foi existindo com os parceiros e dos seus contributos ao longo do tempo. A nossa perspectiva, e é algo que também discutiremos com os parceiros sociais, é uma perspectiva no sentido de promover também a articulação entre esta agenda da conciliação entre trabalho e vida familiar e vida pessoal com as questões mais amplas do trabalho digno. Porque há aqui uma ligação clara entre as duas matérias. Claro que podem ser objeto de tratamento autónomo e, obviamente, têm uma autonomia que se justifica e, aliás, uma autonomia consagrada desde logo na existência de um grupo de trabalho próprio e de um processo próprio no âmbito da CPCS, mas poderá haver também vantagens em discutir estas questões de maneira mais integrada no âmbito de discussões mais amplas sobre o trabalho digno. Em geral, de qualquer modo, o que queria referir, e precisamente nesta linha do que acabo de dizer, é que esta discussão é uma discussão de longo alcance. Ou seja, não se fecha estritamente nos institutos jurídicos, nas políticas, nos apoios que possam existir especificamente para tratar das questões da conciliação, mas tem uma relação muito profunda com matérias como as que eu procurei também aqui um pouco expor nesta breve intervenção, como as que a senhora deputada Sónia Fortuzinhos referiu também inicialmente, e portanto nós estamos verdadeiramente numa área que é uma área em que tipicamente precisamos de pensar de modo integrado e conseguir fazer esta integração das questões da conciliação nas questões laborais, nas questões sociais, nas questões naturalmente também de adaptação das empresas, dos diferentes setores e das diferentes realidades a estas matérias, e em que desejavelmente existe um compromisso coletivo com estas questões, não apenas através do Estado, mas através também de políticas públicas de promoção da conciliação em diferentes dimensões, e já agora vale a pena dizê-lo, não apenas através de instrumentos legislativos, mas também de outros apoios e de outro tipo de iniciativas políticas.
Referi também inicialmente, e queria sublinhar, o papel dos parceiros sociais nesta matéria e, desde logo, no âmbito da negociação coletiva, que felizmente tem vindo a crescer, mas que acreditamos, e penso que os parceiros sociais também partilham desta crença, naturalmente também com a sua pluralidade e diversidade de visões sobre estas questões, mas têm também aqui um papel a desempenhar, têm desempenhado, e um papel que porventura pode também ser aprofundado, designadamente em sede de negociação coletiva, mas noutras áreas, por exemplo, na colaboração com entidades públicas, na promoção das questões da conciliação e na adesão a estes valores e a estas práticas. Sr. Presidente, eu procurei fazer uma intervenção de abertura e naturalmente disponível para as questões que surgirem agora durante a audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos por cada grupo parlamentar, começando pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Sónia Fertosinhos tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos e pelas informações que pôde dar a esta Comissão e que são relevantes para os nossos trabalhos e para a nossa reflexão. E eu gostaria de começar por reforçar uma ideia inicial que fiz, ou que apresentei quando apresentei o requerimento, que tem a ver, de facto, com a importância da conciliação na sua relação com a igualdade de género. E também, este é um desafio estrutural, como disse o Sr. Secretário de Estado, e bem, e tem que ser discutido nessa perspectiva alargada que também referiu. Não apenas uma perspectiva alargada do próprio tema, mas também numa perspectiva alargada dos atores que são envolvidos nessa discussão. E, claramente, a concertação social tem aqui um papel fundamental, e esta discussão deve ter, para além da ambição do seu alargamento, deve ter também uma ambição de compromisso. Ou seja, nós temos que conseguir que não apenas o Governo, não apenas a Assembleia da República, mas também a concertação social, desde logo e com grande relevância as empresas, não esquecendo o papel também dos sindicatos e, sobretudo, a importância que esta questão tem que ter na atividade dos sindicatos numa perspectiva de compromisso, e tem que ser também um compromisso da sociedade no seu todo, que a sociedade sinta que esta é uma questão que só terá resultados, ou dizendo de outra forma, terá tão melhores e maiores resultados quanto mais for assumida como uma questão da sociedade. Porque quando falamos de conciliação e na sua relação com a igualdade de género, não estamos apenas a falar, como disse bem, do mercado de trabalho, naquela que é a situação da sua inserção das mulheres e dos homens, mas estamos também a falar de áreas que têm um impacto direto na produtividade e na competitividade do nosso país e na capacidade de atrairmos e retermos talento. E, portanto, são questões que não têm apenas a ver com as mulheres e os homens individualmente, têm a ver com a nossa capacidade enquanto sociedade de nos organizarmos melhor, tendo em conta estes 3 eixos que referi: produtividade, competitividade, capacidade de reter e de atrair talento. Sabemos que Portugal tem um dos quadros mais evoluídos nestas 2 dimensões, numa realidade também de participação das mulheres no mercado de trabalho, que tem indicadores que me escuso de referir, porque estão, para além de, enfim, todos nós aqui conhecermos, estão bem desenvolvidos no Livro Verde sobre o futuro do trabalho, em que, de facto, Portugal tem uma percentagem de mulheres no mercado de trabalho mais elevada do que a União Europeia, e, se formos a ver a percentagem de mulheres a tempo inteiro, então essa diferença ainda é mais significativa. E, portanto, o nosso quadro legislativo tem procurado responder, e bem, a esta situação, que tem um fator positivo, que é, de facto, aproveitarmos uma parte significativa da população ativa, que são as mulheres, no mercado de trabalho, e conseguindo a sua integração, mas tem um fator desafiante, que é como é que conseguimos que esta integração seja uma integração que produza todos os resultados que deve produzir, permitindo às mulheres a progressão na carreira, permitindo às mulheres e aos homens
concretizarem os seus desejos de parentalidade, permitir a qualidade de vida que as pessoas querem ter. E o Sr. Secretário de Estado disse aqui algo que me parece fundamental. É que quando estamos a discutir a questão da conciliação, não a devemos afunilar numa discussão como que compartimentada, mas devemos discuti-la numa perspectiva que tenha como objetivo último a sociedade em que queremos viver e que queremos construir. E aqui eu gostava de lhe colocar uma questão, que é a de se, e até pelo que vem no Livro Verde e pelos números que conhecemos do INE a vários níveis, se de facto a discussão da organização do tempo de trabalho, tendo em conta o que é referido em vários inquéritos, por exemplo, no módulo dedicado à conciliação do inquérito ao emprego 2018, em que são referidos obstáculos relacionados com a imprevisibilidade do horário ou horários atípicos, e sabendo nós que Portugal é um dos países da União Europeia onde os trabalhadores mais tempo trabalham, e o que isso constitui, não apenas para a conciliação, mas também para a qualidade de vida e para a produtividade, se de facto o chapéu da organização do tempo de trabalho não pode ser uma boa forma de discutirmos este tema, até porque vamos provavelmente conseguir desviar a discussão da conciliação de uma perspectiva de custos para uma perspectiva de win-win situation. E a outra pergunta, Sr. Secretário de Estado, havia muitas a fazer, mas teremos oportunidade noutros momentos. A última pergunta tem a ver com a CIT. O Sr. Secretário de Estado referiu a CIT. A CIT tem, de facto, um papel muito importante neste âmbito e perguntava-lhe qual é a sua perspectiva relativamente ao reforço e à maior independência da CIT na realização do seu trabalho como dois fatores positivos para que a CIT possa desempenhar ainda melhor o seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Passamos agora ao PSD. Sra. Deputada Lina Lopes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, gostei muito de ouvir, fez aqui um resumo de tudo o que tem sido feito, mas temos várias dúvidas. Faz praticamente 2 anos que este grupo de trabalho foi criado, foi a 10 de julho de 2019, em que também era o Sr. Secretário de Estado também do Trabalho. Como sabe, e disse muito bem, que os parceiros sociais têm trabalhado afincadamente neste grupo de trabalho, têm sido dados vários contributos, mas também são os parceiros sociais que dizem que não têm nenhum feedback da parte do Governo. 2 anos, e também diz que não tem sido possível fazer reuniões por causa da pandemia, mas a concertação social não parou. Que eu saiba, existe a videoconferência. Porque é que não foram feitas reuniões por videoconferência, como tem sido feito com a concertação social? Tem sido feito normalmente, como sabe. A conciliação de trabalho e vida profissional não é só para as mulheres, é para as mulheres e para os homens. Afeta sobretudo as mulheres, mas é para as mulheres e para os homens. E era bom que nós começássemos a perceber também isso. Temos que ter igualdade de oportunidades para todos, porque temos famílias monoparentais com mulheres, na sua maioria, mas também temos famílias monoparentais com homens. A sensação que dá é que, ainda por cima, existe um livro verde, como foi dito e muito bem. Esse livro verde, no seu ponto 4, trabalha só esta matéria, na sua página 78, começa na 78, trabalha só esta matéria, e veja, já existiu um outro estudo, ao longo do tempo em que foi feito também na concertação social, há um outro estudo. Porquê é que não existiram já conclusões também da concertação social? Os próprios parceiros sociais dizem que aguardam porque enviam os dados para a concertação social, mas não recebem feedback. O Sr. Secretário de Estado ia dizer isso, que foram lá as senhoras ministras, mas não percebi bem, foram lá as 2 ministras apresentar, a Ministra do Trabalho e a Ministra da Presidência, mas eu não consegui perceber bem se foram lá só apresentar estes trabalhos ou o que é que foram lá efetivamente fazer. Bom, eu não sei se
Não seria a altura, depois de tanto que se já passou nesta área, não seria a altura de fazer do próprio Governo, tendo 2 anos, 1 ano e tal de pandemia, quase 2 anos de pandemia, do Governo fazer algum trabalho de monitorização. Eu até tinha aqui uma sugestão, criar um sistema de monitorização, acompanhamento e avaliação das medidas instituídas, de forma a identificar modos de gestão e atuação eficazes, bem como possíveis ineficiências na área da conciliação de trabalho, família e vida profissional. Isto porquê? No passado domingo, no Algarve, as famílias receberam um e-mail a dizer que as escolas iam fechar, por questão de saúde pública, tudo muito bem. Agora, o problema é que no outro dia, muitas das lojas, serviços, restaurantes não puderam abrir, porque as famílias tiveram que ficar com as crianças. Se existisse um sistema de monitorização, de acompanhamento, se as famílias pudessem saber com antecipação, ou as próprias empresas, esta conciliação trabalho, família e vida profissional poderia-se fazer de uma outra forma. Eu acho que 2 anos já era tempo suficiente. Eu sei que a pandemia afetou a todos e como sabe, o Partido Social Democrata tem acompanhado muitas das medidas do Governo, mas era a altura de o Governo, e então nesta área da conciliação, fazer mais algum trabalho. Temos o teletrabalho, temos uma série de medidas que têm sido feitas, mas não há conclusões. Fazem-se grupos de trabalho, fazem-se relatórios, há pareceres, há livros verdes, há um outro grupo na área da natalidade, também no Conselho Económico e Social, que foi há pouco ouvido, mas conclusões. Eu acho que há aqui um pouco de desorientação do Governo em termos de conciliação, trabalho e vida profissional, e que era importante que... E estamos dispostos também a ajudar. O Partido Social Democrata está disposto a ajudar. Só que temos que perceber o que é que o próprio Governo quer. O que é que o Governo quer? Porque estudos já existem. Se o próprio Livro Verde já foi construído depois daquele grupo de trabalho, da conciliação, trabalho e vida profissional, nem sei se utilizaram alguma coisa que os parceiros sociais, que eles também têm algumas dúvidas, se não foi alguma coisa utilizada, que os parceiros sociais tenham enviado para este Ministério. Agora, todos sabemos é que a natalidade não aumenta por decreto e a decisão de ter filhos é de foro pessoal, mas cada vez mais com a taxa de desemprego, com o problema do desemprego efetivamente maior em nível das mulheres, é capaz de ser muito difícil. O nosso problema da demografia torna-se ainda mais difícil. Por isso, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que se coloca é o que é que o Governo pensa fazer nesta área. Foram 2 anos, temos estudos, já existem. O próprio PSD fez um estudo em 2015 sobre a área da natalidade. Existem muitos trabalhos. É só ver o que é que foi bem feito e continuar. Porque senão andamos com uma pescadinha de rabo na boca, todos estudamos, todos trabalhamos, todos queremos ajudar, mas criem pelo menos um instrumento de monitorização e acompanhamento de tudo o que já foi feito, o que é que está errado e o que é que nós vamos fazer em prol das famílias, porque isto envolve mulheres e envolve homens, em prol das famílias. E foi muito drástico o que aconteceu neste fim de semana no Algarve. Muitas empresas não puderam abrir, empresas, lojas, serviços, etc. Temos uma pandemia, é claro, mas temos que ter também aqui algum grau de concretização para que isto não possa acontecer e porque as famílias não fiquem também completamente desprotegidas. Por isso, Sr. Secretário de Estado, o PSD estará ao lado do Governo, mas não é do Governo, é das famílias e da população em geral, para ajudar a concretizar o que é que nós podemos fazer. Era só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado, passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que nos acompanha online. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado. Queria começar por... Enfim, sobre as considerações gerais, não vou alongar muito. Queria fazer basicamente 2 perguntas concretas. A primeira tem a ver com a questão dos cuidadores e com as medidas de proteção laboral que estão previstas na lei. Nós aprovamos a lei em setembro de 2019, aliás, aprovamos a lei em maio, mas ela foi publicada em setembro de 2019. Por sugestão, na altura, na negociação que foi feita com o Governo, com o Partido Socialista, foi sugestão
do próprio Partido Socialista a inclusão de um artigo que remetia essa obrigação do Governo para 120 dias depois da publicação fazer esse levantamento, e penso que o espírito com que essa norma foi redigida era que esse levantamento fosse partilhado, fosse tornado público em 120 dias, portanto estaríamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, talvez no final de janeiro ou em fevereiro de 2020 deveríamos ter tido acesso ao levantamento sobre as medidas laborais para permitir a conciliação entre a prestação de cuidados e a manutenção do emprego. Nós já perguntámos inúmeras vezes nestas audições quais eram as propostas que o Governo, que levantamento é que tinha sido feito. O Governo já nos disse várias vezes que já tinha esse levantamento feito, tanto que até já o tinha apresentado aos parceiros sociais. E o Parlamento continua, mesmo tendo feito essa lei que incumbia ao Governo em 120 dias após a publicação da lei de fazer esse levantamento, o Parlamento continua a ser olimpicamente ignorado na informação que pede ao Governo sobre esta matéria. É de facto difícil de compreender como é que se pode enfim, ter tão pouca consideração pelo artigo da lei que incumbia essa responsabilidade ao Governo e como é que o Governo continua a não partilhar absolutamente nada sobre esta matéria com o Parlamento. E, portanto, gostava de insistir nesta pergunta, Sr. Secretário de Estado. Quais são as medidas que fazem parte do levantamento que o Governo fez para o reforço da proteção laboral dos cuidadores e das cuidadoras, nomeadamente como é que isso se articula também com a diretiva europeia que prevê também o reforço dos mecanismos laborais de conciliação entre a vida profissional e o acompanhamento de crianças e a prestação de cuidados informais. Isso, aliás, foi também incluído agora na legislação que está nos projetos de lei que estão a ser discutidos sobre teletrabalho. O Bloco de Esquerda incluiu também essas matérias que fazem parte da diretiva que tem que ser transposta até agosto de 2022. Portanto, queria insistir, Sr. Secretário de Estado, o Governo tem essas medidas, já pensou sobre o assunto, já o discutiu na concertação social. Não me parece que faça qualquer espécie de sentido que continue a manter um segredo junto do Parlamento sobre esse levantamento e que, passado tanto tempo mais do que aquele que estava previsto na lei, continue a não dizer-nos nada sobre que medidas é que são essas. Em segundo lugar, e para focar apenas nestas duas questões, obviamente que estes temas envolvem muitas outras dimensões, como aqui foi referido, em termos das políticas públicas na área da educação, nas políticas públicas de cuidados formais, na questão das creches, do apoio à infância, das escolhas de política económica, da regulação do trabalho, são uma dimensão importante e eu queria, mesmo reconhecendo que as escolhas relativas à parentalidade não resultam nunca apenas de um fator e não podem ser reduzidas apenas a uma dimensão, mas eu queria questioná-lo sobre esta dimensão, até porque também a trouxe ao debate sobre o futuro do trabalho. Um dos problemas que é identificado no Livro Verde e que tem vindo a ser identificado por múltiplos relatórios da Organização Internacional do Trabalho é o facto de a chamada a quarta revolução industrial, a economia on demand, a gig economy, enfim, mil e um termos possíveis que têm vindo a ser utilizados, mas de desenvolver uma tendência de deslaboralização das relações de trabalho e, portanto, da exclusão. Neste momento são 4%, calcula-se 4% apenas da força de trabalho que depende das plataformas digitais, mas a questão não é apenas o peso absoluto que tem neste momento, ou o peso relativo que tem neste momento, mas a tendência. E a tendência é que há um modelo de negócio das multinacionais para desenvolver esse tipo de relações laborais sem acesso a contratos de trabalho e sem acesso, portanto, às proteções sociais e às proteções na parentalidade, na proteção das trabalhadoras grávidas, no acesso a licenças, etc.
Queria perguntar-lhe a este nível se o Governo está a pensar, em primeiro lugar, eliminar as intermediações laborais que colocou na lei das plataformas, que foi feita em 2018, à medida dos interesses das multinacionais do transporte de passageiros. Já vieram notícias nesse sentido. Queria só perguntar-lhe se confirma que é a intenção do Governo eliminar esses intermediários para promover a celebração de contratos de trabalho entre as plataformas e os trabalhadores, e se o Governo está neste momento a preparar alguma lei sobre o trabalho em plataformas, e se sim, alguma alteração legislativa sobre o trabalho em plataformas, e se sim, se está a preparar essa alteração legislativa sobre o trabalho em plataformas, quando é que vai apresentá-la? Vai apresentá-la na concertação social? Vai apresentá-la no Parlamento? Vai apresentá-la ainda este mês? Vai apresentá-la no próximo... Neste mês não, vai apresentá-la, que este mês já não tem muitos dias, mas vai apresentá-la em julho? Vai apresentá-la em setembro? Quando é que essa proposta, se ela estiver a ser elaborada, quando é que ela será do nosso conhecimento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do PCP, a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, de agradecer a intervenção inicial que fez. Há sobre estas matérias as questões da parentalidade, do direito à maternidade, do direito à paternidade e do direito das crianças, dos direitos das crianças, um conjunto de questões e de preocupações que o PCP tem colocado e que não podemos deixar de referir alguns elementos nesta intervenção. Isto sem prejuízo de ser naturalmente importante conhecer o desenvolvimento do trabalho, do grupo de trabalho que foi criado e naturalmente de se conhecerem, no fundo, conclusões desse mesmo grupo de trabalho, sendo que temos também o entendimento que, em matéria de produção legislativa, os vários grupos parlamentares podem e devem apresentar as suas propostas e o entendimento que têm das soluções que importa garantir para a promoção do direito de maternidade e paternidade, para a sua defesa e também para o seu reforço, e, naturalmente, a Assembleia da República é soberana nas decisões que tomar de um ponto de vista legislativo sobre estas mesmas matérias. Mas há aqui alguns elementos que eu penso que importa colocar, considerando as questões de maternidade e paternidade e a articulação da vida pessoal, familiar e da vida profissional. O último inquérito do INE à fecundidade, no último inquérito, as mulheres que pretendiam ter filhos entre os 18 e os 49 anos, mais de 40% das mulheres respondeu que um dos motivos que leva a que ainda não se tenha concretizado essa vontade é exatamente a questão da articulação da vida pessoal, familiar com a vida de trabalho. E este é um número que não nos pode deixar indiferentes. Como não nos pode deixar indiferentes um conjunto de outros elementos que foram apontados neste mesmo inquérito, as questões financeiras, em que mais de 50% das mulheres sinalizou essa situação, mas também as questões da própria habitação, que também foi sinalizado neste inquérito, ou seja, nós reconhecemos e temos dito isso e sinalizado isso em iniciativas que apresentamos sobre matérias de natalidade, não é um único fator, um único elemento que condiciona ou limita a opção que deve ser livre, que deve ser responsável dos casais, das famílias terem filhos. É um conjunto de fatores que, conjugados, limita profundamente esta opção, nomeadamente no que se refere a casais mais jovens, que em situações de mais precariedade e de baixos salários têm cada vez mais dificuldades, desde logo em sair de casa dos pais e em fazerem a sua emancipação, a construção das suas vidas e do seu projeto de vida. E, naturalmente, a partir daí, em constituírem a sua própria família e em
concretizarem aqueles que são os seus desejos de ter filhos, porque há uma parte significativa dos homens e das mulheres do nosso país que não têm filhos, não é porque não queiram, é porque não têm reunidas as condições para que essa vontade se possa concretizar. Juntamos também naturalmente a isto a questão dos equipamentos de apoio à infância, dos custos que as famílias têm que ainda permanecem com muitos equipamentos de apoio à infância e à juventude, dos custos também com a educação que ainda persistem, ou seja, dificuldades no acesso à saúde. Juntamos aqui um conjunto de fatores que têm que ter intervenção para que os direitos que existem possam ser concretizados e possam ser criadas as condições para que de forma livre as famílias possam decidir e concretizar a sua vontade de terem filhos. Eu juntava aqui um outro elemento que me parece bastante importante nesta discussão. Portugal é o país da União Europeia, é o quarto país da União Europeia onde se trabalha habitualmente mais horas por semana a tempo completo. Aliás, as 40 horas semanais em média, aliás que depois com um conjunto de horas extraordinárias, e há cerca de 1.700.000 trabalhadores no nosso país que trabalham por turnos, à noite, aos sábados, aos domingos, numa conjugação de todas estas realidades. 860.000 desses trabalhadores são mulheres e nós não podemos de forma nenhuma ignorar estes números e os impactos que isto tem nas decisões que se tomam de criar família e da falta de condições que muitas mulheres e homens que estão neste registro de trabalho têm para poder acompanhar os seus filhos e para poderem acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Mais de 650.000 mulheres trabalham ao sábado e mais de 430.000 mulheres trabalham ao domingo. E quase 400.000 trabalham ao serão, à noite. A questão da desregulação dos horários de trabalho, a questão do trabalho por turnos, a questão de uma elaboração contínua que vai bem além daquelas que são as necessidades prementes da existência da elaboração contínua, é um elemento que influencia de forma significativa as condições das famílias decidirem ou não ter filhos. E importava aqui perceber, porque nós já fizemos esta discussão até em sede do plenário, importava aqui perceber, efetivamente, qual é a vontade do Governo em resolver esta questão no que se refere ao trabalho por turnos, ao trabalho noturno e à elaboração contínua, que vai bem mais além, neste momento, no nosso país, daquelas que são as necessidades, que deveriam ser as necessidades imperiosas da elaboração contínua. E este é para nós também um elemento determinante. Importava aqui perceber de que forma é que o Governo também se posiciona em relação a esta matéria, mas também em relação ao conjunto das outras preocupações que nós aqui colocamos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que nos acompanha online. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e agradecer a exposição inicial que foi feita. O Sr. Secretário de Estado, a baixa da natalidade e o aumento da esperança média de vida concorrem decisivamente para o envelhecimento da população e têm trazido, ou vão trazer no futuro, problemas transversais tão relevantes que não podem, de facto, ser ignorados. Já há pouco, referenciado, e também Portugal é um dos piores exemplos, e estamos, relativamente, comparativamente com os restantes países da União Europeia, no índice de fecundidade continua a ser, de facto, um dos mais baixos, da Europa, e o número de nascimentos, tem demonstrado, uma tendência, de facto, de crescente. Há várias áreas em que o Estado, tem se comportado como um obstáculo, ao aumento, da natalidade. Poderia falar da carga fiscal, poderia falar da insuficiência ou da falta da rede de serviços, na área da infância. Poderia falar num quadro legal também que tem vindo a dificultar a conciliação, da vida familiar, com a vida profissional. Podemos falar da rigidez, dos mecanismos, de apoio à maternidade e à infância, que o Estado dispõe. O Estado tem vindo a mostrar-se incapaz de dar espaço, de acomodar projetos aos projetos familiares dos portugueses. O desafio, de facto, é grande. Não pode ser só com um conjunto de medidas avulsas, tem que ser um conjunto de medidas que têm que ser aplicadas desde a área da educação, da habitação, da saúde, do setor social, à política fiscal, no sentido de tentarmos inverter este ciclo de natalidade que tem e que Portugal, de facto, precisa
e urge. Concordamos com a referência que o Sr. Secretário de Estado faz da importância da concertação social, que tem um papel, portanto, de facto, determinante, decisivo na definição, portanto, de um compromisso, portanto, a ser estabelecido, portanto, e nunca virar empregadores, portanto, contra trabalhadores. O tempo que o grupo de trabalho, portanto, que foi também referenciado pelo Sr. Secretário de Estado, que foi criado, portanto, já tem, de facto, demasiado tempo, no nosso entender, de facto, 2 anos é muito tempo. Os contributos que os parceiros sociais, portanto, têm feito chegar são significativos e são muitos, mas a ausência, portanto, de resposta, portanto, por parte do Governo, portanto, aos parceiros sociais é preocupante. A pandemia não pode servir como de desculpa, portanto, pela ausência, portanto, de resposta. Daí existe, portanto, ao seu Secretário de Estado que, usando uma expressão futebolística, que remata a baliza, porque se os estudos são muitos, se os parceiros, os grupos de trabalhos, portanto, o livre de verde, o seu Secretário de Estado tem que ser mais eficaz, portanto, no entender que o CDS, portanto, já é tempo demais, o que temos, portanto, da parte do Governo, temos uma mão cheia de nada, portanto, daí é urgente tomar medidas com vista, concretamente, a criar condições e mecanismos para uma verdadeira conciliação entre a vida pessoal e vida familiar, que é importante, que é uma das questões, portanto, que também tem muito a ver, como referenciei há pouco, com o qual é determinante para aumentar, portanto, as taxas, portanto, de natalidade dos portugueses, portanto, querem ter mais filhos, portanto, queriam ter mais filhos, mas têm passado, portanto, por muitas dificuldades, portanto, e tentar repor os índices que são importantes a nível, portanto, da utilização dos índices, portanto, geracionais. Daí a pergunta que deixaria, se o Secretário de Estado, face ao que o Governo, portanto, já dispõe, de todos os documentos, todos os estudos, todos os parceiros, portanto, quais de facto serão, em termos de timings, para termos de facto resultados, portanto, finais e que sejam, e possamos, portanto, depois discutir sobre esses mesmos resultados finais que resultantes desses mesmos estudos, grupos de trabalho, parceiros e verdes, porque a informação de facto já é muita, agora falta de facto ao Governo, portanto, chutar à baliza, entre aspas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta conjunta por parte do Sr. Secretário de Estado, que tem um tempo total de referência de cerca de 25 minutos. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas e senhores deputados, obrigado também pelas várias questões que foram colocadas, e eu creio que uma nota transversal que queria deixar é de que, de facto, esta é uma matéria que acaba por convocar um conjunto amplo de áreas de política, de domínios de intervenção, e eu começo por dizer justamente, e sem começar por nenhuma ordem em particular, mas pegando um pouco na intervenção do Sr. Deputado do CDS, Pedro Moraes Soares, queria referir que, de facto, como disse o Sr. Deputado, é uma área que, pela sua natureza interseccional, se podemos dizer isto, acaba por necessitar, de facto, de diferentes instrumentos e diferentes áreas de política, e tem múltiplas declinações também no modo como nós podemos não apenas olhar, mas também intervir do ponto de vista político, mudar práticas e, sobretudo, quando alargamos um pouco o âmbito da nossa discussão, não apenas das questões laborais estritamente consideradas, que são da maior importância e decisivas, mas depois tudo o que implica, tudo o que se refere às questões da natalidade, da igualdade entre homens e mulheres, dos usos do tempo de maneira mais geral. O Sr. Deputado fez algumas referências a áreas de política que são relevantes, as áreas fiscais e outras, mas nós podíamos somar outras. A questão da habitação, que não falámos aqui, a questão dos transportes, por exemplo, áreas em que, aliás, felizmente tem havido também mudanças muito significativas, e todas elas de modo a melhorar a qualidade também da conciliação entre trabalho e a vida familiar, a melhorar as condições de parentalidade, a melhorar também a possibilidade de articulação, de mobilidade, que é também uma questão relevante quando falamos de horários de trabalho. Foi também este o sentido da intervenção da Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos, que se referiu a um desafio estrutural, a um desafio sistémico. Eu estou absolutamente de acordo. Estão aqui em causa matérias da maior importância, quando falamos, nomeadamente, de questões das ligações que tudo isto tem para aspectos que parecem, porventura, distantes, mas não o são, no âmbito, por exemplo, das questões da competitividade da economia portuguesa, do potencial demográfico
que nós temos, e nós olhamos muitas vezes para a questão da natalidade, e a Sra. Deputada referiu-a também, mas referiu também um outro aspecto que é fundamental, que é a nossa capacidade para reter pessoas, para atrair pessoas e reter pessoas também no nosso mercado de trabalho, nas nossas cidades, na nossa sociedade, em função também das condições que sentem que têm e que muitas vezes estão para além das questões estritamente consideradas, por exemplo, do salário ou deste ou outro, que é um aspecto fundamental, naturalmente, mas que não é o único. E as questões de conciliação e de possibilidade de viver de modo articulado o trabalho com a vida familiar e com a vida pessoal são seguramente para muitas pessoas e para muitas famílias um aspecto absolutamente determinante das nossas opções de vida e ao longo do nosso ciclo de vida um fator de qualidade com reflexos nomeadamente na demografia. Eu não queria alargar muito aqui a discussão sobre essas questões. A literatura sobre essa matéria é muito vasta. Sabemos que há alguns núcleos de questões que, sendo todos importantes para convocar para esta discussão, em particular no que diz respeito à natalidade e à parentalidade, haverá talvez 2 ou 3 núcleos de questões que são fundamentais. Um deles é o emprego. Mais emprego, melhor emprego, tem uma tradução nas condições para que as pessoas possam tomar as suas decisões, não apenas de natalidade estritamente considerada, mas também de parentalidade e do modo como vivem a sua vida. E depois um aspecto que foi referido por vários dos senhores deputados e forças políticas, que é a questão dos serviços e equipamentos, e sobre isso eu diria também de apoio à família, portanto, de modo geral, não apenas para crianças, também para crianças, mas seja no âmbito das creches, seja no âmbito de jardins de infância, mas também de apoio a outras áreas em que as famílias são chamadas a prestar cuidado, como sejam as pessoas com deficiência, os idosos e outros dependentes. E eu gostaria depois também, mais à frente, na minha intervenção, de fazer algumas referências a estas questões. Nota ainda importante também, ainda na intervenção da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, para o papel das empresas, que é também, sem dúvida, um papel importante. Não é um papel isolado, as empresas naturalmente tomam as suas decisões em função dos seus objetivos, do seu perfil, dos setores em que se movimentam, em contextos que muitas vezes são particularmente difíceis no que toca à competitividade e a mercados que são cada vez mais competitivos, mas ainda assim é muito importante que nós possamos fazer com que as empresas sejam parceiros ativos na promoção das questões da conciliação. Seja no âmbito da negociação coletiva, seja no âmbito de políticas empresariais que se possam desenvolver, e a este respeito eu gostava de sublinhar o papel que 2 instrumentos que têm sido desenvolvidos têm tido e que penso que poderão ser alargados e expandidos no futuro. Um deles é a rede Hygiene, o Fórum Hygiene, que reúne um conjunto largo, dezenas de empresas e outras entidades, outras organizações, que de alguma forma têm um compromisso expresso com as questões, neste caso da igualdade, mas em muitos casos especificamente com as questões da conciliação. São cerca de 7 dezenas de entidades que fazem hoje em dia parte, de diferentes setores, que fazem hoje em dia parte desta rede, e eu penso que há margem e que haveria todo o interesse em expandir esta rede, que é uma rede naturalmente voluntária, portanto de participação voluntária, e que a CIT tem também contribuído para promover ao longo do tempo. O outro instrumento é o chamado Pacto para a Conciliação, aliás, no âmbito do programa 3 em linha, que é, no fundo, um instrumento que procura estimular a adesão das empresas à norma portuguesa que foi criada para certificar sistemas de gestão da conciliação. Portugal é um dos poucos países que tem uma norma certificada a este respeito. Ela foi criada em 2016, portanto, na vigência do anterior governo. O Pacto para a Conciliação surgiu no programa 3 em linha, começou com perto de 50 entidades, cerca de 47, creio eu, entidades empresariais e outras que aderiram. Passámos para as 58, estamos neste momento já acima das 70 entidades também que aderiram a este sistema, mais têm também essa vontade e essa determinação, e portanto creio que ter não apenas uma política empresarial e organizacional expressa no âmbito da conciliação, mas especificamente uma certificação desse sistema de gestão orientado para a conciliação, é uma mais-valia, e creio também que o alargamento destes instrumentos, até pelo poder do exemplo, do poder de contaminação, no bom sentido neste caso, de boas práticas e de sistemas formalmente e especificamente certificados neste âmbito, é algo de muito relevante. Claro que tudo isto não dispensa, como também foi referido pela senhora deputada e por outras e outros deputados nesta audição, a dimensão voluntária e a dimensão
participação das empresas voluntariamente não chega. É por isso também que, por exemplo, no âmbito da negociação coletiva, é com agrado que nós verificamos que tem havido um crescimento claro dos instrumentos de regulação coletiva de trabalho que têm presença, que têm conteúdo especificamente na área da conciliação entre trabalho e vida familiar. Basta dizer que em 2020, mesmo com a diminuição que existiu na negociação coletiva no âmbito da pandemia, mais de 60 instrumentos de regulação coletiva de trabalho, segundo os dados do CRL, têm conteúdos específicos na área da parentalidade e outros 25 têm na área do apoio social. O que estamos a falar nós de um total de cerca de 170, 169 convenções coletivas que foram publicadas em 2020, convenções coletivas e outros instrumentos de regulação coletiva. Estamos a falar de percentagens muito significativas, apesar de tudo, de IRCTs, portanto, de instrumentos de regulação que já têm conteúdos nesta área, alguns deles sendo instrumentos que estão a ser renovados, outros mesmo que são instrumentos novos e que foram publicados pela primeira vez no ano de 2020. Estes são os dados de 2020, os dados de 2019 eram ainda mais expressivos, mas creio que do ponto de vista da proporção ela se manteve relativamente constante, o que significa que há também nesta área dinamismo e vontade dos diferentes parceiros, quer empresariais, quer sindicais, de valorizar esta questão e de contribuir, construir setorialmente e em termos empresariais soluções adequadas a cada contexto, que é muitas vezes uma das questões que se coloca, porque são questões de tal maneira complexas e que convocam fatores tão diversos que muitas vezes, de facto, a melhor solução é aquela que se adequa a cada contexto, quer setorial, quer empresarial. Agora, dito isto, nem a participação das empresas voluntariamente, nem os instrumentos de relação coletiva de trabalho no âmbito da negociação coletiva esgotam a nossa margem para intervir e temos, eu diria, pelo menos mais duas grandes áreas de intervenção. A primeira delas é o quadro legislativo que temos e que foi também aqui bastante discutido e bastante referido, como foi também referido pela senhora deputada Sónia Fertuzinhos. Nós temos um quadro relativamente evoluído no quadro europeu, no âmbito da conciliação entre trabalho e vida familiar, desde logo no âmbito, por exemplo, das licenças, nos incentivos à partilha entre homens e mulheres. Portugal, felizmente, foi, aliás, inovador deste ponto de vista, mas também sabemos, como foi aqui referido em diferentes intervenções, que há questões que condicionam depois também o exercício efetivo da conciliação, seja por questões relativas aos usos do tempo, mas por fatores também eles estruturais do mercado de trabalho que dificultam esse exercício. Um exemplo que foi aqui dado foi o exemplo dos horários de trabalho. Sabemos que em Portugal os tempos de trabalho são em média longos, acrescendo aqui uma dimensão que foi também referida pela deputada Diana Ferreira, que o facto de, em complemento também à intervenção que foi feita pela deputada Sónia Fertuzinhos, um facto positivo, que é o facto de nós termos uma participação igualitária de homens e mulheres no mercado de trabalho, com homens e mulheres a tempo inteiro, e em que não está apenas em causa o facto das mulheres participarem, mas como foi aqui referido, e eu sublinho isto, a participação é, na esmagadora maioria dos casos, a tempo inteiro. É verdade que o tempo parcial que temos também é fundamentalmente de mulheres, mas é muito residual em comparação com outros mercados de trabalho. E eu atrevo-me a dizer até, ainda bem que assim é, especialmente na dimensão em que isso pode representar o tempo de trabalho e outras formas de proteção, entre aspas, proteção, na verdade, desproteção a longo prazo, e de outras formas de afastamento das mulheres do mercado de trabalho, têm depois consequências muito danosas na progressão nas carreiras e no ciclo de vida das pessoas, até depois na proteção social após o fim da vida de trabalho. Mas, como dizia, aquilo que é um fator positivo e até distintivo do mercado de trabalho em Portugal, que é a participação a tempo inteiro de homens e mulheres em muitos setores de atividade, coloca, quando articulado com as questões dos horários tendencialmente, horários ou tempo de trabalho efetivo de facto longo, e também as questões salariais, que sabemos que em Portugal também constituem um fator de dificuldade para muitas famílias, apesar dos progressos que temos tido a este respeito, mas são de facto matérias que temos de equacionar. No que diz respeito aos horários de trabalho, e respondendo à deputada Diana Ferreira, eu queria dizer que o Governo assumiu o compromisso de fazer nomeadamente uma densificação dos critérios de elaboração contínua na legislação. Tem que ser critérios naturalmente flexíveis também, uma vez que há situações muito distintas às quais estas matérias se podem aplicar, mas ainda assim a legislação
necessita, do nosso ponto de vista, de alguma densificação para evitar situações, não diria tanto de vazio legal, mas de alguma ambiguidade naquilo que deve e não deve ser objeto de pedidos e também de aprovação de elaboração contínua. E gostaria também de referir que, no caso e nas questões em que falamos também do trabalho suplementar, houve, não há muito tempo, uma alteração na legislação, no sentido de precisamente prever que o trabalho suplementar passou a constar do elenco de matérias que fazem parte do chamado tratamento mais favorável. Estamos a falar de uma alteração de 2019. Sei que não é exatamente essa a perspectiva do PCP, mas eu queria ainda assim registar aqui este avanço que foi conseguido. Sobre a questão dos salários, não queria também deixar de referir o aumento do salário mínimo que tem vindo a ser feito. Eu não queria, enfim, as questões da conciliação prestam-se muito a que falemos um pouco sobre tudo. Não quero de modo algum espalhar a discussão para matérias que não estão claramente aqui em debate especificamente. E, aliás, essa matéria em concreto dos salários não foi objeto de discussão no grupo de trabalho da conciliação, portanto, para ser completamente claro. Mas, ainda assim, sabemos que quando falamos de conciliação, quando falamos de parentalidade, quando falamos de exercício destas questões, naturalmente as condições materiais têm também um peso muito significativo. E o aumento do salário mínimo que houve, a partir, nomeadamente, desde 2015, de maneira muito consistente, que foi mantido, até acelerado, durante a própria pandemia, é um fator muito relevante, até porque, voltando a pegar nas questões das desigualdades, sabemos que das largas centenas, quase 1 milhão de pessoas que têm o salário mínimo em Portugal, menos do que isto, mas um valor de largas centenas de milhares, um número de largas centenas de milhares de trabalhadores, sabemos também que a maioria são mulheres, que a maioria são mulheres nesta situação, e que há também aqui este respeito em função dos setores, muitas vezes onde trabalham, sejam industriais, seja na área social, por exemplo, muitas vezes prevalência e incidência superior de salário mínimo, bem também como em algumas áreas do comércio, da distribuição e de alguns serviços. Queria, enfim, fiz aqui estas referências às questões dos horários de trabalho, as questões dos salários. Creio que há aqui trabalho também e progresso a fazer na equação destas diferentes matérias. Queria também referir uma área que é uma área absolutamente crítica e que me permite também fazer uma nota que queria fazer, que é o grupo de trabalho tem existido. Eu já iria dizer algumas coisas sobre o grupo de trabalho em particular e os seus desenvolvimentos, mas, por outro lado, tem acontecido coisas. Tem havido iniciativa, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Estes têm sido anos não apenas de discussão em sede parlamentar, em sede de concertação e noutras, ou, como foi referido também no caso da natalidade no âmbito do SES, mas tem havido iniciativas e alterações relevantes. Referíamos há pouco a alteração significativa que houve no quadro das licenças de parentalidade em 2019. É uma área em que acreditamos que pode haver mais alterações e que podemos sempre melhorar o atual quadro, sempre com uma perspectiva de promoção da partilha entre homens e mulheres, e essa é uma matéria que eu acho que o Governo tem insistido sempre e insistiremos sempre que falamos destas questões. Mas outra área em que tem havido também avanços muito significativos é também uma área em que vários dos senhores deputados fizeram aqui referência, por exemplo, a questão dos equipamentos sociais. Essa é uma área em que Portugal tem também progredido muito, ao longo, eu diria, de décadas, desde o programa PARES, sobretudo meados da primeira década do século XX, que permitiu mudar de paradigma no alargamento da rede. Portugal foi dos primeiros países europeus a cumprir as metas de Barcelona na cobertura. Também tem uma situação que o justifica, uma vez que tem trabalho a tempo inteiro de homens e mulheres em larga escala e também com tempos de trabalho em média muito longos, mas é uma área em que o Governo tem continuado a investir, e eu não queria deixar de fazer referência. Foi lançado, como sabem, o PARES 2.0 com um pouco mais de 40 milhões de euros em 2019, o que permitirá lançar em dezenas de concelhos do país equipamentos sociais e alargar, nomeadamente para creches, que era o foco específico desse aviso do PARES, aproximadamente 2.000 lugares em creches espalhados por todo o país. Foi lançado recentemente o PARES 3.0, onde foram alocados 110 milhões de euros, aqui para uma diversidade de respostas sociais. É um processo que está em curso e aqui, portanto, para diferentes vertentes destes equipamentos de apoio à família. E queria sublinhar também que a muito curto prazo teremos disponíveis as verbas do PRR,
que previu especificamente, e justamente pela prioridade que é dada à área da conciliação, um montante de perto de 420, salvo erro, 417 milhões de euros, dedicados especificamente às questões da promoção do equipamento, dos equipamentos sociais, acrescendo também ainda uma verba de cerca de 80 milhões de euros, creio, alocada à região autónoma da Madeira, também no âmbito do PRR. Portanto, é um programa de largo espectro, com possibilidade de fazer escalar este esforço de alargamento da rede de equipamentos sociais, o que permitirá também melhorar as questões que a deputada Diana Ferreira aqui referia, do acesso e também do preço. Porque, obviamente, quanto maior for a oferta, maior se for o alargamento, haverá também condições diferentes para permitir que os preços praticados possam melhorar e, por essa via, fazer-se também uma melhoria do acesso, sendo que, como sabe, a gratuitidade também de acesso a estes equipamentos para escalões do chamado abono de famílias tem estado em curso e, portanto, é uma matéria na qual estamos a trabalhar em várias frentes, alargando a oferta, melhorando também os apoios públicos para estas questões e procurando, deste ponto de vista, também desbloquear algumas das matérias que sabemos que são complexas para muitas famílias, em particular para aquelas que têm rendimentos menores. Ainda sobre a questão dos horários de trabalho, há também a questão do teletrabalho, foi aqui também muito falada a questão do futuro do trabalho. O teletrabalho pode também ter aqui um potencial significativo deste ponto de vista. Eu não queria deixar de partilhar convosco a preocupação que tenho e que temos e que sinalizámos, aliás, no livro verde do futuro do trabalho, que será muito importante que, além de outros riscos que existem no âmbito do teletrabalho, e, enfim, não queria pronunciar-me sobre o debate parlamentar que está em curso, em torno de várias propostas, mas o Governo mantém a preocupação que expressou no livro verde do futuro do trabalho, que é a preocupação de, além de outros riscos que existem, que estão também identificados, o risco de termos aqui um novo foco de desigualdades entre homens e mulheres. Portanto, eu creio que o teletrabalho é um instrumento importante, é um instrumento com significado, quer para a gestão das empresas, mas não será aqui tanto a perspectiva que mais valorizaria, mas também a perspectiva da conciliação, quer do lado das empresas, quer sobretudo talvez do lado dos trabalhadores, mas é muito importante que nós não estejamos aqui a criar um novo foco de desigualdade entre homens e mulheres, uma vez que, sabendo nós que a repartição de tarefas no que diz respeito à conciliação ainda é uma divisão assimétrica, eu creio que nós precisamos de refletir conjuntamente, e de maneira aqui, parece-me que conjuntamente e de maneira muito alargada na sociedade portuguesa, tentar criar mecanismos de prevenção que impeçam que sejam as mulheres massivamente a tirar partido do teletrabalho, com as suas enormes vantagens ou potenciais vantagens, nomeadamente para a conciliação, mas criando novos focos de desigualdade entre trabalhadores em teletrabalho e trabalhadores que não estão em teletrabalho, nas mesmas empresas, tentar impedir que os reflexos que isto eventualmente possa ter a longo prazo, do ponto de vista das carreiras profissionais, das oportunidades, não sejam desigualmente distribuídos entre homens e mulheres. E eu, sabendo que o debate está em curso no Parlamento, não gostava de deixar de aproveitar esta oportunidade de estar aqui em sede parlamentar para salientar e para frisar que essa é uma preocupação que nós sinalizamos e mantemos que seria importante ter presente nesta discussão. Depois, a questão dos cuidadores informais, que foi colocada pelo Sr. Deputado José Soeiro, é uma questão que de facto já foi colocada, não há absolutamente segredo nenhum sobre o documento que foi preparado de modo preliminar enquanto levantamento pela Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, foi de facto partilhado com os parceiros sociais, poderemos remetê-lo também aos senhores deputados. É um levantamento sobretudo feito no âmbito da necessidade de transpor uma diretiva, é um levantamento exploratório, não tem exatamente nenhum compromisso, nem a Direção-Geral o podia assumir necessariamente, mas identifica áreas em que ou se entende que o quadro legislativo português não cumpre ainda a diretiva, ou já o cumprindo, são apesar de tudo áreas em que, enfim, que a diretiva abre e que, portanto, podem ser referidas. Quanto à questão que foi colocada sobre os TVDE, enfim, mesmo extravasando aqui um pouco o âmbito do Grupo de Trabalho de Conciliação, não deixarei de responder. O Governo identificou claramente que o objetivo de fazer um livro verde do futuro do trabalho é um objetivo consequencial, ou seja, é um objetivo reflexivo, mas naturalmente não somos um centro de investigação, não promovemos estudos para os estudos existirem, fazemos estudos com o objetivo de transformar a realidade
e de identificar esses pontos de transformação. Uma das prioridades que já estava identificada é, de facto, a questão do trabalho em plataformas. Naturalmente que, e também é conhecida a posição que defendemos a este respeito, isto é, a ideia de uma presunção de laboralidade aplicada especificamente à questão do trabalho em plataformas. Claro que os TVDE são um regime específico que existe, e eu queria aqui dizer que foi um avanço relevante em 2018, que será revisto, porque pelo menos é o que prevê também a própria legislação, prevê a sua reanálise, creio que 3 anos depois da aprovação, portanto no ano 2021, havendo um regime próprio, fará sentido analisá-lo também a esta nova luz em sede desse regime próprio, mas de modo transversal a nossa posição sobre as plataformas é conhecida e é esta que aqui referi. Depois, muito rapidamente, e também caminho para o final da intervenção e do tempo, a questão do grupo de trabalho. Peço desculpa, antes de falar do grupo de trabalho, para concluir, queria referir a questão da CIT, que a senhora deputada Sónia Fortesino nos colocou de modo expresso e que eu queria aqui exprimir a minha posição. Ela, de qualquer modo, consta do documento que foi partilhado com os parceiros, também em sede de grupo de trabalho. E eu creio que a CIT é uma entidade muito específica, tem um papel muito relevante nos pareceres que emite, nomeadamente no âmbito das questões da conciliação e da igualdade, e só no âmbito dos horários e com uma ligação muito direta com a questão da parentalidade, só este ano, 2021, até ao final de maio, eram mais de 160 pareceres. Mas além das funções legais que lhes estão acometidas, tem um conjunto de outras atribuições muito relevantes de fazer campanhas, de promover sensibilização, de fazer formação. É uma entidade tripartida e, portanto, tem essa especificidade que não pode ser perdida, até porque ela decorre também de compromissos que Portugal tem no plano internacional. Do nosso ponto de vista, haveria muita vantagem em reforçar a CIT, não apenas nos seus meios humanos, nos meios financeiros, mas também tendo um quadro próprio. Portanto, essa foi a posição que exprimimos em relação aos parceiros sociais, e sobre o qual eles também se foram pronunciando e exprimindo. Eles, de qualquer maneira, têm assento, como digo, na própria Comissão, mas é um caminho que eu creio que devemos fazer, não está naturalmente fechado, mas foi a possibilidade que nós colocamos em cima da mesa. Depois, quanto ao grupo de trabalho, e para concluir a intervenção, dizer, o grupo de trabalho tem de facto 2 anos, como foi aqui referido, mas eu gostaria de frisar, atravessou um período eleitoral que não é um período propício a manter grupos de trabalho em funcionamento, nem esse nem outros que existem no quadro da CPCS. Tivemos a pandemia e eu queria só, não diria corrigir, mas precisar aqui um aspecto, que é, houve reuniões já desde a pandemia, aliás foram todas online. Foi precisamente esse o modelo que teve que ser encontrado. A CPCS esteve durante largos meses de 2020 muito centrada na resposta à pandemia, que era aquilo que tínhamos que assegurar, mas gradualmente fomos retomando outros dossiês, o dossiê da formação profissional e também o dossiê da conciliação. Foram feitas várias reuniões a partir de fevereiro e março de 2021, os contributos chegaram, houve também o enquadramento do próprio Livro Verde do Futuro do Trabalho, que tinha questões da conciliação e no qual houve recomendações específicas nesta área, que portanto também foi aqui incorporado, e houve também, e queria também só precisar, que no âmbito do grupo de trabalho da conciliação houve pelo menos 2 matérias em que houve questões concretas que foram levadas aos parceiros como devolução dos seus contributos. As matérias relativas aos cuidadores informais e as matérias relativas à conciliação. Portanto, em 2 das áreas houve questões que foram devolvidas aos parceiros sociais, e já estou aqui a excluir o Livro Verde do Futuro do Trabalho, que na prática, sendo também algo da autoria do Governo, também tem ali questões muito concretas e muito específicas que foram levantadas, por exemplo, no âmbito do teletrabalho, que entretanto a Assembleia da República, com a sua legitimidade, decidiu avançar esse debate. E, portanto, como digo, o grupo de trabalho caminha rapidamente para o fim. No que diz respeito a reuniões propriamente ditas, não têm existido e não estão marcadas, porque o trabalho que estivemos a fazer foi pegar nos contributos, nas discussões e contributos do grupo de trabalho da conciliação, somar-lhe também os contributos que vieram do Livro Verde do Futuro do Trabalho e que também versam sobre essas matérias, ter também em conta as discussões que houve sobre cuidadores informais e também os elementos existentes a este respeito e o levantamento que referi por parte da Direção-Geral da Emprego e Relações de Trabalho, e, portanto, estamos agora em condições, e uma vez que os grupos de trabalho da conciliação, tal como os Livros Verdes e outros, não são apenas reflexivos, têm uma dimensão consequencial, agora a bola estará, desculpem também a metáfora futebolística que há pouco alguém utilizava, mas a bola agora está claramente do lado do Governo para devolver, certamente à concertação, mas de modo geral à sociedade portuguesa, também a nossa perspectiva, quer sobre a conciliação, quer também sobre
sobre outras matérias no âmbito das questões do trabalho digno, que têm também aqui relações e implicações para as questões da conciliação. Creio ter excedido também já o meu tempo, Sr. Presidente, pedindo desculpa pelo facto e agradecendo a tolerância e as questões que foram colocadas, terminar a intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi uma honra e um prazer tê-lo de novo connosco. Damos assim por concluído a segunda parte. Eu vou só acompanhar o Sr. Secretário de Estado à porta e recomeçamos já. Não se ausentem, por favor.